Estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve à Macedônia e à Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, nossa igreja está se mobilizando para fazer missões de modo mais intencional. Hoje pela manhã, com a graça de Deus, nós recebemos o reverendo Domingos Tamba, pastor da Igreja Presbiteriana em Gabu, segunda maior cidade de um país chamado Guiné-Bissau, que na última vez que eu olhei era o 6º país mais pobre do mundo, com cerca de 4 milhões de habitantes, sendo que apenas na cidade capital, cujo nome é Bissau, tem energia elétrica. A cidade do pastor Domingos não tem energia elétrica. A igreja do pastor não tem energia elétrica. As poucas pessoas que dispõem disso precisam utilizar painéis solares. Não há emissoras de TV no país. O principal meio de comunicação é rádio. A maior biblioteca de teologia reformada de todo o país e de toda a África daquela região está localizada no Seminário Presbiteriano de Bissau. E alguns daqueles livros foram doados por irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil que se envolveram nesse projeto. Nós estamos nos perguntando a Deus se Ele está nos chamando para fazer parte desse esforço. E Deus vai desenhando as coisas de maneira cada vez mais clara. O reverendo Domingos, que tive chance de conhecer em 2020, quando estive lá na Igreja Presbiteriana de Gabu, não se lembrava de mim e eu não me lembrava dele. E a gente olhou as fotos hoje e achamos um ao outro, é você, sou eu. E aí então a gente percebeu que Deus já estava costurando coisas ali para nos aproximar, quando nós sequer imaginávamos, ele e eu, que estaríamos em Goiânia em 2023, juntos na mesma igreja. Deus tem seus planos. E pensando muito a respeito de como nos envolver em missões, eu quero trazer esta palavra para os irmãos. É uma palavra que
se baseia na biografia do apóstolo Paulo e nos mostra como Paulo se envolveu com a obra missionária, mas como ele também envolveu todo mundo ao seu redor. Como todas as pessoas que estavam perto de Paulo eram arrastadas pela energia missionária daquele homem, pelo desejo que ele tinha de levar todos ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E a carta aos Romanos é uma carta que Paulo escreve quase que como uma apresentação de um projeto missionário. Reverendo Domingos esteve aqui hoje, e o que ele fez? Ele pregou. Então você olhou e escutou o pastor e falou assim: parece que esse homem é sério. E alguns irmãos se sentiram motivados, e eu creio que adequadamente, a contribuir, porque disseram: esse pastor de fato prega o Evangelho, o seu testemunho de fato mostra Jesus. Quando ele contou a história a respeito da sua conversão, o custo familiar que aquilo representou, como aquilo impactou a vida dele, a vida dos seus irmãos, a vida dos seus tios, todos nós olhamos e dissemos: de fato Deus está fazendo a sua obra na vida deste irmão e lá na vida daqueles que são hoje pastoreados por ele em Guiné-Bissau. Então ele apresenta o projeto, ele traz a dificuldade e nos chama a nos juntarmos a ele. Paulo fazia a mesma coisa. Na verdade, é o reverendo Domingos que está imitando o apóstolo Paulo e não o contrário. E como foi que Paulo fazia isso? Paulo fazia viagens missionárias. Nós sabemos que depois de ter sido encontrado por Cristo na estrada para Damasco, cair ao chão, ficar cego por 3 dias, o apóstolo Paulo ouviu de Cristo que ele era um vaso escolhido para levar o nome de Jesus aos gentios, que Deus ia ser glorificado através dos muitos sofrimentos, mas dos muitos frutos que o apóstolo Paulo haveria de gerar na obra missionária. E então, depois de um período em que Paulo se retira e vai para a Arábia, cerca de 3 anos, onde ele se dedica a estudar o Antigo Testamento e entender as muitas maneiras pelas quais Jesus era o Messias prometido por Deus nos profetas da Antiga Aliança, agora o apóstolo Paulo volta a Damasco, mas parece que ainda existe um desconforto. Afinal de contas, faz só 3 anos que ele estava matando cristãos à torta e à direita, e ainda as pessoas estão muito inseguras a respeito de Paulo. Então a igreja diz, Atos capítulo 9, coloca Paulo no navio e diz: vai para a sua casa. E logo depois vem uma declaração interessante: a igreja caminhava em paz. Como Deus guardou as coisas para o seu tempo, não é verdade? Um homem tão preparado, tão culto, tão viajado, tão instruído, cidadão romano com passaporte para todos os países do mundo, não ia ser usado por Deus ali naquela hora e naquele momento, porque a igreja ainda estava receosa, mesmo com todo o apoio de Barnabé. Paulo vai para Tarso e por ali fica de molho por cerca de 11 anos. Já pensou? Sabe qual é a primeira lição que a gente tira disso? É que aquilo que Deus deseja fazer em você vem primeiro do que aquilo que Deus quer fazer através de você. Primeiro Deus consertou Paulo, primeiro Deus trabalhou Paulo, para depois trabalhar através de Paulo. Isso é algo que precisa ser levado em consideração quando uma igreja quer fazer missões. Nós precisamos estar com a vida em ordem, meus irmãos. Nós precisamos ter uma igreja com uma pregação bíblica, nós precisamos ter uma igreja com liderança saudável, nós precisamos ter uma igreja com contas transparentes, nós precisamos ter uma igreja com uma membresia madura, para então podermos nos oferecer. Ninguém está dizendo aqui que pessoas novas na fé, os chamados neófitos, não podem falar de Jesus. Não é disso que nós estamos falando. A mulher samaritana levou muitos a Cristo quando tinha acabado de ouvir sobre ele. O jovem sobre quem o reverendo Domingos nos falou hoje cedo, mal tinha entendido sobre Jesus, já trouxe mais 15. Não, nós não estamos falando a respeito disso. Mas quando se trata de institucionalmente nós investirmos, nós nos empenharmos, é bom que estejamos amadurecidos para esse tipo de envolvimento. E o apóstolo Paulo só foi enviado pela igreja de Antioquia depois de 14 anos da sua queda ao chão na estrada de Damasco. E aí então é que Barnabé se lembra dele, vão buscar a Paulo e ele vai fazer então as suas viagens missionárias. A primeira ele percorre a região da Galácia, na segunda viagem ele estaciona lá na Acaia, em Corinto, e na terceira viagem missionária agora, ele está preocupado com problemas na igreja de Corinto, e preocupado em socorrer os irmãos da Judéia que estavam passando por dificuldades.
Muito estrategicamente, Paulo agora quer recolher uma oferta entre os irmãos que estão na Grécia, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, a igreja de Bereia, a igreja de Corinto. Paulo vai recolher dinheiro entre esses irmãos e vai levar esse dinheiro até Jerusalém para socorrer a igreja mãe. Por quê? Porque os crentes da igreja mãe eram judeus. Eles estavam esperando o Messias. Eles diziam: Deus se revelou ao nosso povo primeiro. Nós sabíamos que Jesus estava para vir. Já os gregos, os gentios, eles entraram de carona e foram enxertados, é a figura que Paulo usa, no ramo da oliveira, na oliveira, como ramos novos. E então a ideia é que a igreja mãe se sentia mais envaidecida e um pouco superior aos novos crentes que não eram judeus de nascimento e não tinham as leis, as festas e todo o cerimonialismo da lei judaica. No entanto, isso acabava gerando alguma animosidade. E Paulo conhecia muito bem a maior virtude, a mais valorizada pelos judeus, a caridade de se doar esmolas. E quando começou a haver uma perseguição aos judeus que haviam abraçado o cristianismo, Paulo mais do que depressa disse: se esse pessoal que é grego ofertar para os irmãos judeus cristãos, os judeus cristãos serão forçados a reconhecer que estão num só corpo. Então Paulo diz: igreja da Macedônia, igreja da Acaia, Tessalonicenses, Bereanos, Filipenses, Coríntios, recolham uma oferta, que eu vou pegar esse dinheiro e vou levar até Jerusalém, e com isso vou costurar a unidade da igreja. Nós todos somos um único corpo de Cristo. E nesse caminho, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, Paulo está enfrentando vários problemas com a igreja de Corinto, por causa do homem que estava tendo relações com a esposa do seu pai. E Paulo enfrentava problemas com aqueles que desafiavam a sua autoridade. A vida está acontecendo, é tudo junto e misturado. Mas quando Paulo chega em Corinto, e recolhe o dinheiro, e agora ele está se preparando para levar o dinheiro para Jerusalém, o que me impressiona é, Paulo já está de olho no próximo passo. E ele está em Corinto e vai escrever uma carta para os romanos. Tente imaginar comigo que aqui atrás das minhas costas você tem um grande mapa. E ali naquela parede está Jerusalém. Aqui onde eu estou está Corinto, onde Paulo se encontra. Mais ou menos aqui nessa estante de partitura está Roma. E lá na outra parede está a Espanha. Paulo já tinha evangelizado de Jerusalém até Corinto e já tinha ido mais ou menos até aqui, o que era chamada de uma cadeia montanhosa do Ilírico. E agora ele quer passar o Ilírico para chegar em Roma, mas pisando em Roma, ele quer apoio para chegar até a Espanha. E agora de Corinto, ele vai mandar uma carta para a Espanha. Mas a carta precisa mostrar serviço. A carta precisa motivar as pessoas a contribuírem. Afinal de contas, embora existam em Roma algumas pessoas que conhecem Paulo, nem todo mundo o conhece pessoalmente e alguns escutaram algumas coisas a respeito dele que são meio esquisitas. E algumas delas eram verdadeiras. Teve gente em Roma que escutou assim: esse é aquele cara que matou muito crente. E não era verdade? Era verdade. Esse é aquele cara que está dizendo para todo mundo que não precisa se circuncidar se você for cristão, mas não for judeu. E não era verdade? Era verdade. Está vendo? Ele não dá muita atenção e não valoriza muito a lei de Moisés. Era verdade? Não, essa parte não era verdade. Então agora Paulo precisa escrever uma carta para entregar para o pessoal de Roma para dizer: gente, vamos aqui falar a real? O evangelho é este. E eu preciso pregar este evangelho. Onde Jesus não foi anunciado, de Jerusalém até aqui em Corinto, já preguei em tudo quanto é canto. E de fato ele tinha feito isso. Ele tinha passado pela Galácia, Icônia, Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia. Ele tinha passado por Filipos, Tessalônica. Ele tinha passado por Bereia, ele tinha passado por Atenas, ele tinha passado por Corinto. Ele já tinha feito toda a região. E agora ele precisava ir para o outro lado. E ele então vai mandar uma exposição do Evangelho clara. Não é por acaso que dentre as cartas do Novo Testamento que temos, aquela cujos versículos nós costumamos mais conhecer e decorar, é exatamente a carta aos Romanos. Por quê? Porque quando escreve aos Romanos, Paulo não está tratando necessariamente de um problema específico. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele trata de um problema específico. As pessoas estavam confusas a respeito da volta de Jesus. Quando ele escreve aos Filipenses, ele está tratando de um problema específico. As pessoas estão ansiosas e sem alegria.
Quando ele escreve para Filemão, ele trata de um problema específico, devolver um escravo fujão. Mas quando ele escreve para os romanos, ele só está dizendo, gente, o evangelho que eu vou pregar é esse, ó. E aí ele conta o evangelho do começo ao fim. E é por isso que nós decoramos tantos versículos da carta aos romanos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tá certo? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O salário do pecado é a morte. Onde estão as frases centrais do evangelho que resumem a nossa fé? Muitas delas vêm da carta aos romanos. Porque aqui Paulo está expondo o seu evangelho. Mas ele não está fazendo isso porque aquelas pessoas não conhecem o evangelho. A preocupação central de Paulo não é informar aquelas pessoas, embora certamente esse objetivo estava entre alguns dos pontos que ele pretendia alcançar. Mas o seu ponto principal é, gente, escutem, não deem bola aos que os outros estão dizendo de mim, ouçam de mim mesmo o evangelho. E isso é tão verdade que quando você vê, por exemplo, uma carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, com quem ele tinha uma boa proximidade, você vê ele dizendo assim, Paulo e Silvano aos irmãos em Tessalônica, saudações. E aí ele já começa a dizer. Mas quando ele vai escrever aos romanos, tem uma novela inteira aqui antes dele começar. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi... E aí ele vai explicando, ele quase coloca o currículo, Lattes, a capivara, o RG, o CPF, comprovante de residência, carteira de vacina, antes dele começar a falar, para que todo mundo saiba que ele está querendo anunciar o evangelho verdadeiro. Bom, o que temos então quando falamos da carta aos romanos? Temos um apóstolo experiente, com mais de 10 anos de serviço missionário, que já evangelizou de Jerusalém até a Acaia, já percorreu ao longo de 3 viagens missionárias, uma extensão de milhares de quilômetros, e não está nem pensando em aposentadoria. Eu gosto dessa ideia. Eu gosto daquilo que a gente cantou no último hino. Enquanto for vivo, irei trabalhar na seara do meu bom Senhor. Não tem esse negócio de descanso para Paulo, não. Está vivo é vida para Cristo, trabalho para Cristo. Vamos lá. E esse homem que já evangelizou uma grande parte do mundo está olhando para outro tanto ainda maior do que aquele que ele já tinha alcançado. E está dizendo, pessoal, está aqui o evangelho que eu prego. Juntem-se a mim. Mas como Paulo espera que aquelas pessoas se juntem a ele? Bom, ele está fazendo uma parte específica. Ele vai. E esse é um papel que Deus não dá a todos. Algumas pessoas são chamadas especificamente para ir, não necessariamente todas. Inclusive, quando a gente ouve os textos bíblicos de ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, trata-se, na verdade, de uma ordem que, na língua portuguesa, poderia ser melhor traduzida como indo por todo o mundo. Na medida em que vocês forem, anunciem, por onde você estiver. Claro que Deus chama pessoas para deixarem seus lares e irem em direções mais longínquas, mas a ordem de ir especificamente é dada a pessoas em contextos específicos. E Paulo é uma dessas pessoas, ele vai. E veja aqui no versículo 20 do capítulo 15, onde Paulo está dizendo assim, eu estou me esforçando por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. O que é isso? Eu não quero ir em lugares onde outras pessoas já falaram de Jesus, para me tornar o líder espiritual de gente que teve outros pais na fé. Não é que isso seja um problema e nem pecaminoso por si, mas é que o chamado de Paulo é específico para plantar. Ele é chamado para levar o evangelho para pessoas que ainda não tinham ouvido falar de Jesus. Ele diz no versículo 19 que havia feito isso desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, e que agora... Verso 25, está de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. O que ele vai fazer lá? Vai levar a oferta. E então, depois disso, o que ele quer fazer? Verso 28, ele quer ir para a Espanha. Tendo, pois, concluído o serviço de ir até Jerusalém, ele quer passar pelos romanos e ir para a Espanha. Nós depois aprendemos pelo livro dos Atos dos Apóstolos que, quando chega a Jerusalém, Paulo é aprisionado.
e vai passar 2 anos preso em Cesareia e mais 2 anos preso em Roma, e nós não temos confirmação bíblica de que ele esteve de fato na Espanha, embora haja uma tradição bastante consistente que diz que ele foi, sim. Mas o ponto é, Paulo está dizendo, eu estou indo. E quando nós vemos, por exemplo, os seus discursos transcritos no livro dos Atos dos Apóstolos, discursos que ele fez às autoridades que o haviam prendido, ele está dizendo que Jesus o chamou e lhe disse, eu te enviarei para longe aos gentios. Paulo foi chamado para fazer isso, para fazer esse trabalho árduo. Havia muita gente para instruir, mas Paulo foi o professor dos professores, ele foi o progenitor dos mestres. Há muita gente chamada para regar, mas Paulo foi, sem dúvida nenhuma, o maior dos plantadores. Nós vemos Paulo visitando e cuidando das igrejas que ele fundou. Por exemplo, ele funda várias igrejas na primeira viagem missionária, que ele torna a visitar na segunda e depois torna a visitar na terceira viagem missionária. Mas ele gosta de se chamar de plantador. Lembra? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Ele não se importava de que outras pessoas viessem trazer novas instruções a respeito do Evangelho, da Escritura, da vida cristã. Ele queria falar de Jesus em lugares onde Cristo ainda não era conhecido. Veja no capítulo 15, o verso 23. Essa foi a razão porque também, 22, perdão. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Visitar os romanos. Gente, Roma era a capital do mundo. Ainda hoje, 2000 anos depois, é impressionante visitar o Coliseu, o Teatro Romano e as ruínas do que estava lá. Você imagina na época em que estava tudo funcionando bonitinho. Mas Paulo não tem tempo para isso não, ele tem uma missão. Não dá tempo de fazer turismo. Ele não foi a Roma pela CVC, fazendo um pacotinho, tá certo, turístico, porque ele falou, eu tenho um trabalho aqui. Eu não estou condenando de jeito nenhum quem viaja, mas estou dizendo, Paulo é um homem com uma missão. E aí então ele está dizendo, agora, verso 23, eu já não tenho mais campo de atividade nestas regiões. Eu já falei de Jesus para todo mundo do lado de cá. Agora eu preciso ir para o lado de lá. Ele está à procura de novos campos. E ele então cumpre a sua missão apostólica, obedece ao chamado de Cristo para a proclamação do Evangelho e aceita a sua responsabilidade missionária. Ele está indo para fazer discípulos de todas as nações. Esse é um jeito de fazer missões, ir, mas não é para todos. Note que Paulo nem está conclamando todo mundo que vai ler a carta aos Romanos para ir com ele. Ele está levando alguns, mas esse não é o trabalho de todos. Ir, neste sentido, é um trabalho específico que Deus concede a alguns. Mas há outras 2 formas de envolvimento missionário, para as quais aí sim, todo mundo está sendo chamado. A segunda delas, e a primeira, que é uma forma de envolvimento geral, tem a ver com a contribuição. Deus vai usar os pés de alguns, mas quer usar o bolso de todos. E como é que a gente vê isso aqui acontecendo neste texto? Bom, você viu comigo que Paulo, na sua terceira viagem missionária, estava recolhendo ofertas em Filipos, Bereia, em Tessalônica, em Corinto, as igrejas da Macedônia e da Acaia, para levar essa oferta a Jerusalém. E ele então estava dizendo, vocês vão contribuir. Nós lemos aqui, na liturgia, o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, em que Paulo elogia aqueles irmãos da Macedônia, dizendo assim, eles deram-se primeiramente ao Senhor, deram primeiro o próprio coração, para depois abrir o bolso. Eles rogaram a graça de contribuir. Você já conseguiu imaginar isso? Pastor, por favor, deixa eu ofertar, pelo amor de Deus, pastor, me deixa ofertar. É comum isso entre nós, mas era o que estava acontecendo lá. Não, o outro já vai ofertar, não precisa não, mas eu insisto, eu sei que o outro já deu, mas eu quero dar também, então deixa eu dar para outra pessoa. Era o que estava acontecendo com aquelas pessoas que tinham entendido a grandeza do Evangelho, que tinham entendido o privilégio de terem sido alcançadas pelo amor de Cristo e que agora queriam participar deste ide de uma forma que todos podemos e devemos fazer, que é contribuir.
Por isso, no verso 27 do texto que nós lemos, vamos pegar aqui do verso 26. Aprouve a Macedônia. Lá na Macedônia você tem Filipos, você tem Tessalônica, e a Acaia, onde você tem Corinto. Levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Mas Paulo não está simplesmente falando de oferta de crente para crente aqui. Não. Ele está pedindo uma coisinha a mais. Quando ele está falando com aqueles irmãos, ele está falando sobre ser encaminhado para a Espanha. Veja no versículo 24, que ele diz que pretende passar em Roma, né? No verso 23, eu quero passar aí, e eu penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, no verso 24. E espero que de passagem estarei convosco em Roma, e que para lá, para a Espanha, seja por vós encaminhado. Essa palavra encaminhado aqui tem um mundo de significado na língua grega. Na língua grega, essa palavra encaminhado significa: quando eu chegar em Roma, vai ter alguém me esperando com casa, comida e roupa lavada. Quando eu chegar em Roma, vai ter alguém, entendeu? Para me ajudar a limpar meus lençóis sujos, para me ajudar a encher meu cantil de água, vai ter alguém com a casa preparada para eu dormir, com a janta pronta para eu comer, vai ter alguém me esperando ali para eu poder descansar e me refazer, porque a gente viaja a pé naquela época, e depois disso, eles vão me dar um dinheirinho para eu conseguir pagar a minha passagem, e vão me dar algumas coisas e comidas e mantimentos para eu viajar. O ser encaminhado é isso. Eu vou chegar aí cansado, e vocês vão encher o tanque, e vão deixar eu descansar, e vão encher a minha carteira, e vão encher a minha barriga, para eu poder seguir. Ser encaminhado é isso. E Paulo então está dizendo: pessoal, eu estou indo para lá, bora junto? Venham comigo, vamos me encaminhar. E essa então é a maneira como Paulo convida a igreja de Roma a se juntar ao seu esforço missionário, contribuindo. Note, quando a gente entende o privilégio que é conhecer a palavra de Deus, quando a gente tem algumas coisas diante dos nossos olhos, os valores, eles acabam ganhando uma dimensão diferente. Eu tenho certeza que você que esteve aqui hoje pela manhã e viu como é o prédio de educação religiosa da Igreja Presbiteriana de Gabu, você falou assim: preciso pôr a mão na carteira, eu preciso fazer alguma coisa. Como pode alguém estar indo para a igreja nessas condições? Como pode as crianças irem para a igreja na escola dominical aos domingos, sem tomar café da manhã, e vão embora para casa para almoçar às 3 da tarde, porque os seus pais deixam para servir o almoço quase na hora da janta, porque daí faz uma refeição por dia só e fica mais barato? Como que eu estou sabendo disso e venho para a igreja reclamando? Quando eu olho o sorriso e a alegria nos olhos daqueles pequeninos, porque estavam na casa de Deus conhecendo a verdade. Como eu não vou contribuir para isso? Como, ao descobrir que o caderno da escola presbiteriana de Gabu é um caderno reutilizado, que o material escolar é usado, que a sala de aula não tem energia elétrica, como eu vou ficar aqui com tamanho privilégio, tamanho conforto, indisposto em contribuir? E o apóstolo Paulo então estava chamando aqueles irmãos a esse tipo de envolvimento. Nós sabemos, meus irmãos, que muita gente serviu a Jesus em seu ministério, prestando-lhe assistência com os seus bens. O Evangelho de Lucas nos conta de Maria Madalena, de Joana e de Susana, mulheres de posse que prestavam assistência ao Senhor com os seus bens. A própria igreja de Filipos, mais tarde, quando Paulo vai ser preso em Jerusalém, no momento de levar a oferta, vai encaminhar Epafrodito lá com uma cesta básica, e o Epafrodito vai fazer a viagem de Filipos até Roma, quase morre na viagem, mas chega lá para socorrer Paulo. E ele diz assim: sabe o que eu estou contente? Não é porque vocês mandaram a cesta básica, eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, mas eu estou contente de ver que vocês entenderam o privilégio de servir a Deus com os seus bens. A igreja é chamada a se envolver com missões. Alguns são chamados para ir. Paulo é chamado para ir. Ele está indo para Roma, ele está indo para a Espanha. Mas toda a igreja é chamada a contribuir.
E Paulo está dizendo para a igreja de Roma: eu estou indo para Jerusalém, levar a oferta da Macedônia e da Acaia, mas depois eu quero ir para a Espanha, e eu estou contando com a oferta de Roma. Envolvimento missionário é ir, envolvimento missionário é contribuir, mas existe mais além disso. Envolvimento missionário é orar. Veja no versículo 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Note que, na impressão de alguns, orar é não fazer muita coisa. Ah, não, a gente só está orando. Mas Paulo está chamando isso de luta. E tem alguém que já disse essa frase, e agora eu não sei repetir o autor, eu guardei mais a frase. E ela me impactou muito, dizendo assim: orar não é o mínimo que você pode fazer, é o máximo. Porque você acha que o poder é seu, que a força é sua, que a capacidade é sua, que os recursos para a obra virão de você, você não entendeu nada. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém. Então quando você fala com aquele que pode resolver tudo, você fez o máximo que você podia fazer. Você entregou nas mãos de quem tudo pode. Orar não é o mínimo, orar é o máximo. E orar não é simplesmente uma atitude passiva. Paulo está dizendo sobre luta. Rogo-vos que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. É curioso porque o apóstolo Paulo chama a sua ida de esforço, o esforço de ir, no versículo 20. Ele chama a contribuição de serviço, o serviço com bens materiais, no verso 27. E ele chama a oração de luta. Ir é esforço, contribuir é serviço, orar é luta. São três formas ativas, são três formas de batalha e de guerra da igreja para se envolver com missões. Mas por que os romanos precisavam orar por Paulo? Bom, você sabe que nas viagens anteriores de Paulo, ele já tinha sido apedrejado e dado por morto em Listra. Ele já tinha sido açoitado em Filipos. Ele já tinha sido escorraçado em Éfeso, ao tal ponto que ele falou: agora eu morro. Quando ele esteve em Éfeso e pregando, houve aquele tumulto, porque os comerciantes de prata que faziam nichos à deusa Diana dos Efésios se reuniram no teatro da cidade e gritaram por 2 horas que grande era a Diana dos Efésios. Paulo pensou: agora vou morrer. Então ele conhecia muito bem a luta. Você ouviu um pouco a respeito dessa luta aqui. Você ouviu que lá em Guiné-Bissau, por exemplo, o filho mais velho deve honrar o seu pai falecido, oferecendo sacrifícios de animais para que o seu pai saia do purgatório e se dirija ao céu. Que a gente que passa fome em Guiné-Bissau, porque os animais da família têm que ser usados em sacrifícios e não podem ser consumidos. E que quando alguém da família resolve desertar as tradições familiares para seguir a Cristo, é considerado um traidor, é renegado pelos demais familiares. Nós vimos isso aqui, é luta, é luta. E então nós estamos sendo chamados a orar por isso. Tive a oportunidade de conversar com o reverendo Domingos na hora do almoço e de refrescar a memória a respeito de alguns assuntos para não ser impreciso no que vou lhes dizer. E agora tenho certeza, porque refresquei a memória com ele hoje. Irmãos, até mesmo os casamentos em Guiné-Bissau são objetos da nossa oração. Porque quando uma moça se converte e quer se casar com um homem cristão para formar uma família cristã em Guiné-Bissau, se a sua família não é convertida, os pais, pelo costume local, exigem dotes altíssimos. A cultura exige que a família da noiva seja presenteada numa espécie de indenização, porque um tesouro da família, uma moça, está saindo. Existe até respaldo bíblico para isso. Jesus nos comprou assim, nós somos a sua esposa, e Ele pagou ao Pai com seu precioso sangue, sem defeito e sem mácula, por nós. Isso é inclusive, alvo do testemunho bíblico de que acontecia na cultura judaica. Até aí não é um grande problema. O problema é que quando eles descobrem que o noivo é cristão, o preço do dote inflaciona e vai às alturas. E toda aquela prática de negociação que é tão cultural, ela simplesmente é interrompida. E o pai da noiva diz: o preço é esse, se quiser pagar, tudo bem, senão não vai ter casamento. E nós já tivemos oportunidade de fazer ofertas e de recolher ofertas
para que uma irmã nossa em Cristo pudesse se casar com um homem crente em Guiné-Bissau. Chega a ser chocante para nós, mas o reverendo Domingos testemunhava que por sua esposa ele precisou pagar 2 porcos, um sapato novo, como é que era o negócio? Uma caixa de suco de latinha, um sapato novo para o pai dela e presente para todo mundo, e roupas e tudo mais. E aí você olha e pensa assim, mas parece barato. Quando você estiver lá, você vai entender o que é uma roupa nova lá. Isso é algo difícil, raro, caríssimo. E como nós estamos envolvidos nessa luta? Em oração. O apóstolo Paulo diz no versículo 31, orem para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Orem para que o que eu estou fazendo em obra missionária seja bem sucedido para a glória de Deus. Em outros momentos o apóstolo Paulo chama a oração de esforço. E em Colossenses 4,12 ele diz assim, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Epáfras se esforça por vós nas orações. Quando nós oramos, estamos cumprindo esse dever que o Senhor Jesus nos deu. Quando Jesus diz assim, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Por isso mesmo que nós cantamos, avante, avante, ó crentes, e então por Cristo pelejai, e no posto sempre achados, velando em oração. A ideia é essa, nós precisamos nos envolver com missões. Nem todos poderão ir, mas todos podemos contribuir, e o devemos fazer. Todos podemos e devemos orar. Ou seja, meus irmãos, por onde aquele homem de Deus, o apóstolo Paulo, passou, pregando o Evangelho, o resultado foi que pessoas foram alcançadas pela boa nova da salvação, e de alguma maneira elas se envolveram. Não havia o caso de alguém conhecer o zelo de Paulo pela glória de Cristo, o seu interesse, o seu entusiasmo pelas coisas de Deus, e não querer se ajuntar a esse esforço. E assim Paulo está em Corinto, indo para a Judéia, mas fazendo planos para ir para Roma, sabendo que é perigoso, e no meio do caminho ele inclusive vai receber uma profecia de que será preso em Jerusalém, e ele vai mesmo assim, mas ele está dizendo, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Existem outras formas de fazer missões ainda hoje, e muita gente assim o faz. Existe a distribuição de literatura, existe a tradução da Bíblia, existe a comunicação do Evangelho pelas mídias, pela televisão, existem muitos outros jeitos. A questão é, qual será o nosso? O que é que nós, como Igreja Presbiteriana do Jardim América, vamos fazer? Como Deus está nos chamando para isso? Eu creio, meus irmãos, que Deus tem trabalhado a nossa vida. Creio que Deus tem favorecido a nossa igreja e tem nos abençoado. Nós temos experimentado paz, apesar de dificuldades. Não estou falando de ausência de lutas, não. E você sabe muito bem, tanto quanto eu, que não tem sido sem lágrimas, suor e sangue. É difícil, mas nós temos visto Deus nos conduzindo em triunfo. Temos estudado a sua palavra, temos crescido em comunhão, temos crescido, inclusive, financeiramente. Estamos com saúde e precisamos nos envolver nessa obra, porque será o nosso privilégio e será a glória de Deus que nos trará profunda alegria. Eu sempre gosto de citar o exemplo daquele filme da Pixar, Os Incríveis. Já ouviu falar? Tem a família incrível, tem o Senhor incrível, a mulher elástico, depois tem, como é que é o nome da mocinha? Vitória? Violeta, depois tem o Flecha e depois tem o Zezé. E cada um tem um superpoder. Só que de repente o mundo cansou de super-heróis. Alguns deles causaram danos colaterais, e então o mundo politicamente correto achou que os super-heróis não eram mais bem-vindos. E agora o Senhor Incrível está super depressivo, ouvindo frequência da polícia para combater ladrãozinho de meia tigela. A mulher elástico está tentando se adaptar e manter a família colada. A Violeta cobre o rosto com o cabelo porque tem vergonha de ser uma heroína com superpoderes. O Flecha está revoltado, ele quer correr e ninguém deixa. E assim a família inteira está desajustada.
Mas de repente aparece um vilão, e eu esqueci o nome do vilão, Síndrome, acho que é isso. E aí então aparece o vilão, e de repente toda a família incrível precisa combater um inimigo em comum. E de repente você vê que as desavenças entre o senhor incrível e a mulher elástico começam a entrar no eixo. Aquelas questões mal resolvidas dos pais para com os seus filhos adolescentes começam a se resolver. E no final do filme, a família que estava meio quebrada está nos trinques. E por quê? Porque pararam de ficar cuidando de coisinha pequena entre eles e olharam para um alvo em comum e entenderam qual era o seu propósito enquanto super-heróis. Sabe, meus irmãos, quando a igreja resolve fazer o serviço do mestre, sobra menos tempo para fofoca, sobra menos tempo para picuinha. A gente começa a olhar e falar assim, nós aqui brigando por causa de besteira, e o povo lá em Guiné-Bissau precisando de Bíblia. E os pastores lá não conhecendo aquilo que os nossos professores de escola dominical conhecem há muito tempo. E gente lá que não tem banheiro para ir quando vai à igreja, gente que não tem água potável, e a gente aqui brigando por causa de picuinha. Vamos parar com isso, gente, vamos trabalhar. Você já ouviu alguém que critica a geração atual porque o metiolato não arde mais? Dizendo assim, na minha época minha avó curava isso, era no cabo da enxada. Pois olha, nós estamos precisando disso. É parar de ficar olhando para o nosso umbigo e ficar cuidando de coisas pequenas e juntar as nossas forças para a glória de Deus, para fazer missões, indo, orando, contribuindo e servindo ao mestre. Porque crente que não trabalha, conhece o fim da frase? Crente que não trabalha, dá trabalho. Ou você está trabalhando, ou está dando trabalho para alguém. Qual dos dois você está fazendo? Então, gente, nós estamos sendo chamados por Deus para isso. Alguns de nós podem ir. Pode ser que não seja o perfil do seu, talvez você não seja chamado mesmo para comer naquela bacia que você viu lá, enfiando a mão lá naquele peixe esquisito junto com todo mundo. Parece que não é o chamado da dona Marlene pela cara dela. Não tem problema não, irmã. A gente entende, faz parte. Não é para todos, mas todos podemos orar, todos podemos contribuir, todos podemos incentivar. E aí, então, meus irmãos, que eu gostaria de dizer à Igreja Presbiteriana do Jardim América, que Deus me dá o privilégio maravilhoso de pastorear. Irmãos, a gente precisa fazer missões. E nós queremos muito que Deus esteja despertando a cada um de nós para isso. Estamos nos planejando para organizar um departamento missionário, para coletar ofertas. Não é uma coisa de partir o coração o reverendo Domingos dizer para nós que a arrecadação da igreja dele, que tem 400 membros em Guiné-Bissau, a arrecadação mensal é em torno de R$800, não chega a 1.000. Nós fizemos uma oferta hoje de manhã e deu 1.180, fora os outros irmãos que vieram ofertar particularmente depois. Não é algo que faz a gente engolir seco e falar, Deus, o que eu estou fazendo? E eu estou reclamando de quê? Ah, meus irmãos, quando a gente começar a se envolver com essas coisas, tantos problemas vão embora, tanta alegria entra. E é essa alegria que eu desejo para nós. É essa alegria que Deus quer para nós. Deus quer ver o povo trabalhando, alguns indo, todos orando, todos contribuindo. Vamos fazer missões, meus irmãos. Vamos servir ao Senhor. E vamos, como igreja, responder ao convite do nosso mestre, consagrando a Ele tudo o de melhor que tivermos, porque o reino é dele, a glória é dele. Eu acredito que você consegue imaginar o gosto, a alegria de entender que aqueles irmãos tão diferentes, você viu os vestidos das irmãs que eu coloquei no grupo de WhatsApp hoje? Pensa nos vestidos bonitos, né? Mas não adianta trazer para vocês aqui não, eu trouxe um para a Priscila, em branquelo não fica bom, não adianta. Trouxe um vestido lindo para ela, quando a Priscila colocou, eu olhei e falei assim, não. Entendeu? Você viu eu na foto lá tentando pagar de africano? Não cola, não convence. Não convenceu, né, dona Maria? Não convenceu. Mas não tem problema. Mas você já conseguiu imaginar que diante do Cordeiro vai ter gente assim lá? E você já conseguiu imaginar a bênção que é saber que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não precisa disso não, mas Ele quis usar você e eu para alcançar aquele povo? Você vai ficar fora disso, irmão. Além de desobediente, você está perdendo um privilégio tão grande. E eu quero terminar com as citações do nosso boletim. Eu não sei se você tem acompanhado isso,
mas a gente faz pastoral no boletim bem pensadinha. Será que você leu? Olha lá, eu vou abrir o boletim agora no grupo de WhatsApp. O pastor está deixando você mexer no WhatsApp na hora do culto e durante a mensagem. Pensa. Mas pode olhar aqui o PDF do boletim. Olha lá. Onde há paixão fraca por Deus, o zelo por missões também estará fraco, diz John Piper. Se nós amamos Deus e a sua glória, nós vamos querer ver Cristo conhecido em outros lugares. Olha a outra frase de John Piper, mais dura ainda. Existem apenas 3 tipos de cristãos quando se trata de missões mundiais: os que vão com zelo, os que enviam com zelo e os desobedientes. Já pensou? Ou nós estamos indo, ou nós estamos enviando, ou então nós estamos desobedecendo. Todo cristão ou é um missionário, ou é um impostor, disse Charles Spurgeon. E Adoniram Judson, um grande missionário, disse assim: muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com os seus próprios pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. E à luz da mensagem de hoje, você também pode completar: e com o seu bolso. Que o Senhor nos dê a graça de nos envolver com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com o bolso daqueles que contribuem. Que assim seja na vida da Igreja do Jardim América, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar uma música que fala dessa consagração de tudo que temos ao Senhor. É o hino 224 do Inário Novo Cântico. Eu peço a você que pense muito bem naquilo que você vai cantar. Será que você está disposto mesmo a consagrar a Deus seu tempo, seu dinheiro, suas orações, seu joelho, seu bolso? Se essa é a sua resposta, por favor, cante com entusiasmo. Vamos nos colocar em pé e cantar ao som do instrumento. A ti seja